Qual tipo de treino aumenta mais o consumo máximo de oxigênio? Eu sou o professor Dr. Fábio Siqueira do Viajando pela Fisiologia e no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual tipo de treino é mais eficiente para aumentar o consumo máximo de oxigênio dos seus alunos. Então, se não está inscrito aqui no canal, já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação. Vamos ver. Como vocês sabem, eu recebo muitas dúvidas nas redes sociais e eu vou pegando as dúvidas de vocês para transformar em novos vídeos aqui no canal. Inclusive, se você tem dúvidas sobre fisiologia do exercício e treinamento, escreve aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode se tornar um novo vídeo no canal. Então, vamos lá. Existem diferentes benefícios de aumentar o consumo máximo de oxigênio dos seus alunos, os benefícios vão desde a redução do risco de mortalidade precoce até o aumento da performance aeróbica em atletas de alto rendimento. Portanto, aumentar o consumo de oxigênio vai trazer mais saúde, mais qualidade de vida. Pessoas que têm consumo de oxigênio mais elevado são as pessoas que têm, inclusive, maiores resultados no emagrecimento e, portanto, vai melhorar a saúde cardiovascular, a saúde respiratória, a saúde metabólica, pensando em músculo esquelético. Então, existem diferentes estratégias que você, personal trainer, pode aplicar na prática para ajudar a aumentar o consumo máximo de oxigênio dos seus alunos. Existem os famosos treinos contínuos, e dentro dos treinos contínuos existem várias variações que você pode fazer. Existem os famosos treinos intervalados, e dentro desse modelo de treino também tem várias variações que você pode aplicar. Tem também os famosos treinos intervalados de alta intensidade, o famoso HIIT. Dentro do HIIT existem também diferentes maneiras que você, obviamente, vai aplicar essa metodologia. Então, para responder essa pergunta, eu quero compartilhar com vocês aqui um estudo muito interessante que nos ajuda a ter mais clareza de quais são os melhores modelos de treino. Então, eu tenho um estudo aqui que avaliou o efeito de diferentes tipos e intensidades de treinamento aeróbico no aumento do consumo máximo de oxigênio. Então, esse estudo aqui, ele trabalhou com pessoas mais jovens que tinham peso corporal dentro da normalidade, portanto não eram os gordinhos, porém eram pessoas que não eram totalmente sedentárias, ou seja, eram pessoas que já praticavam atividade física no tempo de lazer. Então, não é aquele sedentário que chega na academia gordinho, mas é aquela pessoa que, por exemplo, no final de semana, sai para fazer sua caminhada, vai fazer sua corridinha, anda de bicicleta, faz lá um treino funcional. E aí, o que, que eles fizeram? Pegaram essas pessoas e dividiram em 4 grupos, com 4 estratégias diferentes de treinamento cardiorrespiratório. Primeiro, e aí esses 4 grupos treinaram 3 vezes por semana no período de 8 semanas, tá? Então, o primeiro grupo foi um grupo chamado treinamento contínuo de longa distância. Então, nada mais é do que aquele treino aeróbico em intensidade moderada por um maior volume de treino. Então, a intensidade ela era constante a 70% da frequência cardíaca máxima dos alunos e trabalhava-se durante 45 minutos na mesma intensidade, mais ou menos, em média, aí, 137 batimentos por minuto. O segundo modelo de treino aeróbico foi o famoso treino de limiar de lactato, ou seja, ele é um treino contínuo que tem uma duração de menos minutos, né? No caso 24 minutos, porém a intensidade ela é maior. A intensidade ela é contínua, porém no nível do limiar de lactato, então 85% da frequência cardíaca máxima. Então esses dois modelos de treino aqui são os treinos contínuos, beleza? Então treinos contínuos. E aí os autores propuseram 2 modelos diferentes de treinos intervalados de alta intensidade. Um modelo de treino chamado intervalado 15 por 15, cara, olha que loucura. 47 repetições, 15 segundos de alta intensidade, intercalando com 15 segundos de descanso ativo numa intensidade mediana. 47 vezes. Agora vai, devagar, devagar, devagar. Agora corre, 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 corre. Agora devagar, devagar, devagar. Então, 47 repetições, né? Praticamente um treino de sprint.
E o quarto modelo, um treino HIIT mais tradicional, o famoso HIIT longo ou aeróbico interval training, como alguns autores chamam, que seria 4 repetições, 4 minutos, né, de corrida em alta intensidade, intercalando com 3 minutos de descanso ativo, correndo numa intensidade mais mediana. Então, o que que você tem aqui? Dois grupos fazendo dois modelos diferentes de treinos aeróbicos de método contínuo e dois grupos fazendo dois modelos de treinos diferentes em treinos intervalados de alta intensidade. Então, todo mundo passou 3 semanas durante 8 semanas aplicando esses modelos de treino aqui. E aí, aqui, por exemplo, você tem análise da variação da resposta da frequência cardíaca, então o grupo contínuo. Perceba aqui, né, o grupo a 70% da frequência cardíaca máxima, a frequência cardíaca subiu e se manteve em estado estável durante todo o tempo do treinamento, que era a resposta esperada para ela. No grupo que treinou no limiar de lactato, perceba que a frequência cardíaca ela aumenta e ela entra num nível de estado estável também, porque é um treino contínuo, porém num nível acima de intensidade do que o grupo 70%. O grupo que fez aquele treino de sprints, 47 repetições de alta intensidade, com um período de 15 segundos de recuperação, percebe que a frequência cardíaca ela sobe, mas ela entra em estabilidade, porém num nível muito alto, né? Quase próximo do máximo. E o grupo que fez o HIIT tradicional, 4 séries, 4 minutos em alta intensidade, 3 minutos de descanso ativo, perceba que a frequência cardíaca ela oscilou. No período de esforço de alta intensidade, ela vai próximo do máximo. No período de recuperação, ela desce e teve um comportamento oscilatório. E aí, depois de 8 semanas, a pergunta é: qual aumentou mais o consumo de oxigênio? Então, olha que interessante. O grupo que fez treino aeróbico contínuo, 45 minutos na intensidade de 70% da frequência cardíaca máxima, não aumentou nada de consumo máximo de oxigênio. O grupo que fez no limiar de lactato aumentou aqui, ó, 2% de consumo de oxigênio. O grupo que fez 47 repetições de 15 por 15, que é um HIIT mais de sprint, aumentou por volta de 6% do consumo de oxigênio. E o grupo que fez o HIIT tradicional aumentou aqui por volta de 8% do consumo de oxigênio. Então, respondendo a pergunta, em pessoas que não são totalmente sedentárias, os treinos mais contínuos, eles vão ter muito pouco ou nenhum efeito no aumento do consumo de oxigênio. Por quê? Porque talvez a relação volume e intensidade não tenha um estresse forte o suficiente para mudar alguma variável fisiológica que permita o aumento do consumo de oxigênio, como, por exemplo, o volume sistólico cardíaco. O volume sistólico cardíaco, quando ele é aumentado pelo treinamento, isso gera aumento adicional no consumo máximo de oxigênio. Então, lembra do volume sistólico cardíaco? É a quantidade de sangue que o coração consegue bombear cada vez que o ventrículo esquerdo ele contrai. Então, quanto mais força tiver esse ventrículo esquerdo durante o exercício, mais forte ele vai contrair e mais sangue vai ser ejetado de dentro do ventrículo para a artéria aorta. Então, se mais sangue vai ser ejetado por minuto, mais sangue vai chegar com oxigênio no músculo e o músculo vai conseguir extrair desse sangue uma maior quantidade de oxigênio, aumentando o consumo de oxigênio. Então, veja, só a coluna preta é volume sistólico. Somente os grupos que fizeram treinos intervalados mais intensos aumentaram significativamente o volume sistólico e, por consequência, a coluna branca, que é o consumo de oxigênio. Então, a principal adaptação cardíaca ao treinamento que permite o aumento do consumo de oxigênio é justamente aumentar a força contrátil do seu ventrículo esquerdo. Então, em pessoas que não são sedentárias, né, que já têm alguma experiência com exercício, com atividade física, que já estão fazendo mesmo no seu tempo de lazer, os treinos intervalados seriam, obviamente, mais interessantes. Por isso que surge aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas o treino aeróbico engorda. O que treino aeróbico engorda? Não é que treino aeróbico engorda, é que talvez para aquela pessoa,
para aquele nível de condicionamento físico, para aquele nível de experiência que ela já tem com o exercício, o treino aeróbico prescrito não foi suficiente para mudar alguma coisa no sentido que produz emagrecimento. Então, não é que o treino aeróbico é ruim para emagrecer. Na maioria das vezes, é quem prescreve que prescreve efetivamente errado. Você quer ver uma coisa interessante? Ó? O treino 70% não aumentou nada. O treino de limiar, pelo menos, não diminuiu, né? Pelo menos aumentou um pouquinho. Por quê? Porque, embora a resposta da frequência cardíaca seja similar ao treino de 70%, o treino de limiar, mas a intensidade é um pouquinho maior. Então, muito provavelmente, esse grupo que treinou no limiar, que treinou aqui por 24 minutos, se eu aumentasse aqui, talvez para 35, 40 minutos de treino, a gente conseguiria detectar, né, os autores conseguiriam detectar um aumento mais expressivo do consumo de oxigênio e do volume sistólico. Então, a pergunta é: se eu quiser aumentar o consumo máximo de oxigênio, via aumento da força contrátil do coração, treinos mais vigorosos são mais eficientes. Treinos em maior intensidade são mais eficientes. Treinos que você fique mais tempo com frequência cardíaca elevada são extremamente mais eficientes. E aqui só um detalhe para encerrar o vídeo, presta atenção agora. A cada 1 grama de carboidrato consumido no músculo gera 4 calorias de energia, certo? Para consumir 1 grama de carboidrato e gerar 4 calorias de energia, precisa de 1 litro de oxigênio consumido. Para que o músculo consuma 1 grama de gordura e gere 8, 9 calorias de energia, precisa de 2,2 litros de oxigênio consumidos na mitocôndria. Ou seja, para consumir mais gordura e te levar ao emagrecimento, precisa aumentar o consumo de oxigênio, porque a quantidade de oxigênio no músculo é maior. Inclusive, se você quer que eu grave um vídeo sobre essa questão do metabolismo, consumo de gordura e consumo de oxigênio, escreve aqui no chat, escreve assim, ó, grava o vídeo, professor. E aí eu vou gravar para te ensinar com mais detalhes. Por isso que tem muita gente que faz treino aeróbico e não emagrece, mas não emagrece porque o treino aeróbico é ruim. É porque quem prescreveu está prescrevendo errado. Porque não permite o aumento do consumo de oxigênio. Então, para emagrecer, tem que aumentar a velocidade. Para consumir mais gordura, tem que aumentar a velocidade. Então, se o meu treino não aumenta a porra do velocidade, isso aí querem fazer você acreditar que treino aeróbico não emagrece e engorda. É você que estuda fisiologia, obviamente, que não cai nesse tipo de babaquice que a gente escuta por aí. Beleza? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe sugestões aqui de novos vídeos nos comentários, que aí eu gravo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.